Portal DBO recebe em seus estúdios Emílio Salani, vice-presidente executivo do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal. A que o senhor atribui o problema da carne exportada para os Estados Unidos? Eles já deram um posicionamento oficial sobre isso? Nós estivemos em Brasília procurando o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal para poder entender como funciona o FSIS, quantas amostras são, e no final do dia nos solicitaram que fizéssemos um ofício para que tivéssemos informações um pouco mais específicas, uma vez que no site você não consegue definir muito bem quais foram os motivos, o que motivou as devoluções, né? as avarias, as avaliações de não conformidade. E o nosso entendimento no final é que alguma coisa por volta de 260, 270 amostras, carcaças, teve na verdade 11% de recusa para problemas encontrados na carcaça, e desses 11%, 3% desses 11% tinha alguma referência a abscessos. E a maioria dos documentos dizem possíveis abscessos. A gente não sabe se é uma questão de tradução ou se é realmente, de maneira literal, está escrito assim. Hoje nós pedimos oficialmente ao Departamento de Sanidade Animal em Brasília as informações um pouco mais detalhadas para a gente poder analisar. Mas a nossa posição é muito simples. Nós comercializamos uma vacina estéril. Qualquer intervenção, qualquer problema que ocorra, abertura de uma porta para contaminação, pode gerar um abscesso contaminado, né? A gente tem alguns abscessos que não são contaminados, né? São abscessos praticamente calcificados, firmes, né? Então, por um outro lado, a gente tem que tomar muito cuidado para responder isso, para não denegrir a imagem de uma ferramenta importante, como é a vacina de aftosa para o programa de erradicação. A BIEC diz ter documentos que mostram que o problema da carne exportada está mais relacionado a granulomas, que são mais firmes, não apresentam pus e seriam uma reação mais comum à vacina, do que abscessos. Como o Sindan se posiciona sobre isso? O Sindan entende que granuloma é bem diferente de abscesso. E é muito complicado, é muito difícil, não sei quais são as bases que utilizaram na BIEC para dizer que granulomas, não abscessos, são oriundos de vacinação. Então acredito sim que sem uma avaliação mais profunda, uma avaliação de quais são os tipos de patógenos, quais são os agentes, os micro-organismos que geraram granulomas, abscessos, fica muito complicado falar que é devido à vacina de aftosa. Uma coisa que me deixou bastante assim curioso foi o baixo índice. Inicialmente eu entendia que 11% tinha algum problema de abscesso. Eu já pensava, puxa vida, mas 89% das amostras foram aprovadas. Estou olhando o copo meio cheio. Agora, olhando esses detalhes, um documento recebido do FSIS, que foi mandado para o governo brasileiro e nos enviou esse documento, estava escrito material com presença de esquírulas ósseas, sangue coagulado e possíveis abscessos. E um detalhe que era uma questão de ingesta, um caso com questão de ingesta. Então, dá-se uma impressão que esse material tem outros problemas que não possíveis abscessos. Uma coisa é saber qual que é o percentual que ocorreu. Outra coisa é saber também o que estava anotado e mencionado pelo FSIS nesse material que foi devolvido, nessas carcaças que foram devolvidas. Então eu acho que o importante hoje é, de posse dessas informações brutas, as informações geradas pelo FSIS, analisar aquilo que foi mencionado ou suspeito de ser abscesso e buscar, até a ideia nossa é contratar um especialista e ver qual a possibilidade de termos, via FSIS, acesso ao material, para que a gente pudesse examinar, fazer uma avaliação para ver que tipo de contaminante tem, inclusive se é compatível com alguns veículos de vacina, porque é muito difícil você sair falando sobre um problema ocorrido por vacina. Eu acho o seguinte, eu volto a insistir, não vou ter uma posição como teve a BIEC, de maneira nenhuma. A posição que eu vou continuar tendo é, quem nos regula?
O governo, o Ministério da Agricultura. Chame todos à mesa e, de posse das informações, nós podemos apresentar as evidências de que foi ou não foi, o porquê não foi, o porquê foi, etc. e tal. Então eu continuo com esse tipo de colocação. Apesar de ter recebido um documento do Ministério da Agricultura na sexta-feira, explicando detalhadamente que esses casos são casos oriundos de manipulação, de vacinação, etc. e tal. Existe uma reação vacinal esperada? E como ela se manifesta? Primeiro, o Ministério da Agricultura testa 100% das vacinas. E se você tem um edema em até 20 centímetros de diâmetro pela prova de parquímetro, a tua vacina é aprovada, está dentro do esperado, correto? Ontem ainda ouvi um professor da USP, da Faculdade Veterinária, dizendo: ó, é importante ter um determinado edema para mostrar que a vacina pegou. Agora, o que nós do Sindan colocamos é que essas vacinas à base de óleo, elas são mais indutoras de edemas do que vacina à base aquosa. Tanto é que você já viu algumas pessoas mencionarem em diversos veículos que quando a vacina era aquosa, vacinava 3 vezes por ano, você não tinha essa incidência de problema. Agora, se é aquosa, se é oleosa, e você se depara com um animal ou um grupo de animais sensíveis, você vai ter reação. Mas não resta a menor dúvida que uma vacina oleosa, ela tem tendência a ser um pouco mais agressiva, mais reatogênica. O que é importante explicar o que é uma reação vacinal e o que é um abscesso purulento, que é alguma coisa contaminada. Então você fala, bom, se tem contaminação, tem que ter um determinado micro-organismo aí dentro dessa contaminação. E essas vacinas têm tanto cuidado, é tão criterioso o sistema de produção e controle dessa vacina, que ela possui vermelho fenol. E esse vermelho fenol funciona, sabe como? Como um indicador. Se você tem uma contaminação na vacina e ela muda o pH, ela fica verde. E de posse de uma vacina verde, nenhum fazendeiro iria utilizá-la. Então, até essa preocupação de ter um indicador que possa lhe apontar previamente a aplicação se você pode ter uma contaminação bacteriana ou não dessa vacina. E essa vacina passa 100% por duplo controle nas questões de esterilidade, fazendo provas em estufa por 21 dias. Então é muito difícil isso. O que eu tenho bastante receio é que essa informação mal recebida pelo produtor, pelo pecuarista, pode vir a causar diminuição do índice vacinal para a campanha de novembro, principalmente agora que nós precisamos de todos unidos para que a gente possa, essa fase final do Plano Nacional de Erradicação de Febre Aftosa, concluirmos a etapa de limpar essa doença do nosso país. Houve alterações na vacina? Depois que o teste de potência caiu de 90 dias para 28? Bom, na verdade são duas coisas distintas. Quando nós testávamos a vacina há 90 dias, nós fazíamos prova em boi para determinados estudos e obtenção de licenciamento e depois fazíamos provas de 28 dias. O que nós fazemos há muito tempo é uma prova indireta de ELISA, fazendo 28 dias de sangria para medir a potência da vacina. Tem bastante gente falando esse assunto e é bastante complicado. Você vai registrar uma vacina, você faz uma prova que dura do dia 0 até 180 dias. Porque você tem que provar que a sua vacina protege por 6 meses, que são os períodos de vacinação, maio e novembro. Há bastante tempo nós trabalhamos com 28 dias pós-vacinação para medir a potência da vacina. O que estão deixando de dizer, ou talvez estão criando uma determinada confusão na cabeça de quem está ouvindo ou assistindo, é o quê? É que essa vacina, com 28 dias por ser uma oleosa, ela precisa ter muito equilíbrio na sua composição dos seus adjuvantes para que ela produza o efeito tão rápido assim. Então, realmente, não houve nenhuma alteração que viesse como se diz,
que viesse a obrigar que se fizesse uma vacina um pouco mais quente ou um pouco menos quente. O que é importante essa vacina era aquosa, era testada em boi. Depois que nós iniciamos o plano de estabelecer o Brasil como bioseguro, o Brasil, todo ele, a prova de escape para que a gente pudesse obter as certificações de livre com vacinação e atingir os níveis de exportações que nós atingimos hoje, nós começamos a trabalhar com essa prova indireta, que é a metodologia de ELISA, para se medir a eficiência de uma vacina. Quando mudou o teste, então, houve alteração na quantidade de adjuvantes? Existe sempre uma adequação quando você sai da espécie-alvo. Quando você testa uma vacina, qualquer produto biológico na espécie-alvo, você tem um certo equilíbrio, uma certa composição no imunógeno, na vacina. Quando você parte para fazer uma prova indireta, que é medir a presença de anticorpos no soro de animal vacinado, você tem sempre que ter um equilíbrio, lembrando que uma era feita com 90 dias depois, certo? A curva é dessa maneira, a curva de uma vacina oleosa, e essa outra é feita com 28 dias após. Então a curva é dessa maneira também, só que você tem que fazer uma indução mais rápida. Você tem que trazer um equilíbrio para essa vacina. E acrescentar adjuvantes na vacina pode aumentar a taxa de reação vacinal? Existe uma possibilidade, né, de que além do veículo oleoso, algum adjuvante possa aumentar essa taxa de reação. Mas lembro você, sempre, quando isso sai de um padrão normal, de um percentual normal, é porque você se deparou com um rebanho ou com um grupo de animais com uma determinada sensibilidade. Quais mudanças na vacina contra a fitose já foram acordadas com o MAPA e como elas podem afetar a reação vacinal? Nós recebemos uns 2 meses, 3 meses atrás, uma determinação do Ministério da Agricultura para que fizéssemos 2 alterações na vacina. Devido a que há mais de 15 anos não se tem foco de vírus C, eu inicialmente falei para você que a vacina é O1 Campos, A24 Cruzeiro e C3 Indaial. Ela é composta por 3 vírus. O vírus C é um vírus praticamente erradicado no nosso território. Então o Ministério resolveu suprimir esse vírus. Então a partir de agosto agora, toda vacina que os 8 laboratórios apresentarem para controle do governo serão compostas de 2 vírus, o O e o A, na base de 5 ml por dose. Essa é a primeira fase. A segunda fase, em abril do ano que vem, após todo um trabalho que nós já iniciamos há 3 meses, nós vamos apresentar todas as partidas piloto para aprovação do governo de uma vacina 2 ml, bivalente, contendo os mesmos vírus, O e A. Essa vai ser a grande mudança. Então essa vacina é uma vacina mista, ela é aquosa e oleosa, é uma emulsão de água em óleo. Então 70% da fase dela é oleosa e 30% é aquosa, onde estão os vírus. Nós vamos fazer uma redução desse veículo em praticamente 60%. Então nós vamos ter uma vacina, no conceito nosso dos laboratórios, o mais adequada, a melhor vacina para essa fase de saída do PINEFA, que são esses 3, 4, 5 anos que faltam para que nós possamos erradicar essa enfermidade do nosso país. Então nós entendemos que a praticidade, a aplicação de 2 ml, a seringabilidade, a facilidade que você tem de aplicar, o tempo de exposição do aplicador junto ao boi, o ganho de logística. Um frasco hoje de 50 ml você vai ter 25 doses. Um frasco de 250 ml você vai ter 125 doses. Um revólver, uma seringa Hopner, para você aplicar de 50 ml tem 25 doses. Então isso tudo são ganhos. E além de um dos ganhos principais, o principal, assim, no entender nosso, devido a toda essa celeuma que se criou agora, é uma menor perda ao abate devido ao processo vacinal. Não tem nenhuma dúvida que fisicamente você injetar debaixo da pele do animal 5 ml é muito mais complicado, muito mais agressivo do que você injetar 2 ml. Uma coisa que é importante salientar para quem está nos ouvindo e assistindo. Se você tem algum problema de abscesso, você tem alguma reação de uma injeção,
Você pode ter essa reação por qualquer intervenção medicamentosa. Não obrigatoriamente que todas essas reações são oriundas da vacina contra a febre aftosa.